Então, quando a gente fala de deficiência de ferro, as pessoas já pensam logo em anemia, só que a anemia ela é o último estágio da deficiência. Por quê? O nosso corpo ele é muito esperto. O ferro ele é um mineral nobre, que nem a gente estava falando, ele participa não só da formação das células do sangue, mas de vários outros processos metabólicos. Quando começa a cair o estoque de ferro no corpo, o que ele faz? Ele começa a tirar o ferro de onde é menos importante para priorizar aonde ele é mais importante. Onde que é menos importante? Então, o primeiro lugar que começa a faltar ferro é unha e cabelo, porque ninguém morre porque o cabelo caiu. Mas as pessoas podem morrer de anemia, por exemplo. Então, primeiro, quando começa a cair o estoque de ferro, se a gente for falar em níveis de ferritina, desde que a pessoa não tenha nenhum fator que interfira nessa ferritina, né? A ferritina como marcador de estoque de ferro, geralmente abaixo da metade da referência para a maioria dos laboratórios, que seria mais ou menos abaixo de 70, você já começa a ter efeito na unha e no cabelo. Já pode começar a ter queda de cabelo e unha fraca. Uma ferritina, e aí usando essa referência, tá? Que é de 11 a 150, que é uma referência para mulheres adultas na maioria dos laboratórios. Nem sempre vai ser isso, mas em resumo é isso, tá? Abaixo de 70 você já começa a afetar cabelo e unha. Conforme esse estoque vai caindo, abaixo de 50 a gente começa a ter síndrome de fadiga crônica. Isso a gente vê em alguns estudos que eu até vou mostrar para vocês já já. Por quê? Porque o corpo pensa, se essa pessoa ficar agitadaça saltando de bungee jump, eu não vou conseguir dar conta desse metabolismo. Uma pessoa começa a ficar mais cansada. O nosso corpo é muito esperto. Uma ferritina abaixo de 30 se torna contraindicação nutricional para atividades físicas mais moderadas e intensas. Por quê? Porque você começa já a atrapalhar o metabolismo aeróbico, justamente porque o ferro é quem carrega o oxigênio. A gente começa a ter maior formação de ácido lático durante o exercício e a pessoa começa a ter maior percepção de fadiga durante o exercício. Eu passei por isso quando eu tive deficiência de ferro. Começava a fazer um exercício, começava a me dar palpitação, começava a me dar uma sensação de fome, sendo que às vezes eu tinha acabado de comer. A gente pode até com uma ferritina abaixo de 15, ou seja, muito próximo do limite inferior, começar a atrapalhar o eixo hormonal feminino, parar de menstruar. Lembra que eu falei, o corpo não vai deixar a mulher perder sangue se ela tá em nível muito baixo de estoque, vamos dizer assim. Mas anemia só abaixo do limite inferior, que geralmente é 10, 11, né? Ou em alguns casos até 3. Então, assim, para eu esperar ter anemia para tratar, eu já tô perdendo muita qualidade de vida. E muitas vezes é isso, né? Quer dizer, os médicos são muito ensinados a olhar a hemoglobina e hematócrito. Se tiver normal, então não tem falta de ferro, não preciso tratar. Isso não é verdade. A gente tem estudos que mostram que existem sintomas da insuficiência. Se a gente entender a deficiência só quando a pessoa tem anemia, a gente tem vários sintomas de insuficiência. O corpo ele vai redistribuindo esse ferro e priorizando. A medula é o último lugar onde vai faltar esse ferro. E mais do que isso, uma das coisas que eu sempre converso com meus pacientes também, que é sintoma versus percepção do sintoma. Se essa velocidade de instalação dessa deficiência de ferro for rápida, às vezes com uma ferritina até mais alta, o paciente já está sentindo. Mas se essa velocidade de instalação for uma velocidade lenta, se isso for se instalando devagar ao longo do tempo, como por exemplo é o caso de mulheres que têm alto fluxo menstrual, esse estoque ele vai caindo, e a pessoa fica anos com aquela ferritina meio baixa, ela se adapta àquilo. Então você pode ter pessoas com níveis muito baixos de ferritina que não percebem o sintoma, ou seja, não é que elas não têm o sintoma, mas que elas já não se adaptam. Ou a gente pode ter pessoas com nível até mais alto, mas que já se sentem muito mal, que é o que acontece muitas vezes com os meus pacientes assim. Eu pego uma paciente, me procura, geralmente achando que tá com um problema de tireoide por conta de cansaço, queda de cabelo e unha fraca. Aí a gente vai avaliar a função da tireoide, tá normal e a ferritina tá baixa. Só que essa pessoa tem a ferritina baixa durante muito tempo porque ela tem um fluxo menstrual muito intenso. E eu pergunto, mas você tem dificuldade de fazer exercício? A pessoa, não sei. Aí a gente vai lá e trata o ferro. Quando a pessoa melhora, ela fala, meu Deus, eu tinha tudo isso e não sabia. Agora que eu vejo como que eu tava ruim antes. E normalmente essa pessoa, por exemplo, se ela passa por um fluxo, um ciclo menstrual de um fluxo muito intenso, que o ferro cai muito rápido, e aí ela começa a perceber muito rápido. Então, ela era uma pessoa que às vezes ficou anos com uma ferritina de 20, mas depois que a gente corrigiu a ferritina, se cai para 55, ela já tá sentindo, porque ela já sabe o que ela é com ferro normal.
Isso é muito interessante, sabe? Isso aconteceu comigo, isso acontece com muitas pacientes minhas. Então, pois é. E aí, são pacientes que são alvo fácil para gel de testosterona ou para essa, né, marca peruana e um monte dessas coisas assim. É exatamente isso, Jamile, exatamente. Então, quando a gente vai avaliar o status do ferro, é muito cheio de detalhe. A gente precisa entender não só todo o sistema que tá ali, né, os outros mosqueteiros, o zinco, o cobre, os marcadores de inflamação, mas a gente também tem que entender a causa e a velocidade de instalação dessa deficiência, porque isso tudo pode interferir no sintoma, na percepção do sintoma. E na hora da gente tratar, o ideal é a gente ter como alvo, em mulheres, uma ferritina acima de 70, em homens, eu costumo dizer, uma ferritina acima de 100. A gente também não deve ter como alvo uma ferritina muito alta, porque uma ferritina muito alta também está relacionada com inflamação. E mais do que isso, voltando lá para trás na questão da absorção do ferro, né? De preferência de fontes em que o corpo consegue controlar essa absorção. Preferencialmente as fontes vegetais e os suplementos. Tudo bem?